Este futuro não é para velhos. Crónicas ácidas de ficção científica e terror. No início dos anos 70, os irmãos Strugatsky escreveram um pequeno livrinho, não mais de 200 páginas, que será para sempre famoso na história da ficção científica. Chamava-se O Piquenique à Beira da Estrada. Para que façam compreender a alusão, imaginem o seguinte, que vocês próprios vão fazer um piquenique no meio do bosque, com a família inteira, sogra e cão inclusive. Param à beira da estrada, abrem a porta do carro, esvaziam o porta-bagagens, abrem os cestos de onde está a comida e toca de consumir. Evidentemente, 2 horas depois de vocês se retirarem dali, e visto que nenhum de vocês é razoavelmente amigo da ecologia, tudo o que vocês lá deixaram, todos os restos, são agora disponíveis aos olhos, às pintas, às patas, às clíceras dos insetos ou dos passarinhos que passarem por lá. O que é que resta? Bom, pode restar uma poça de óleo do carro, um bocado de alcatrão que se desprendeu das rodas, um pequeno lago de fluido de refrigeração que entretanto verteu. Há uma zona da relva que foi esborrachada pelas mantas. Há, provavelmente, 2 ou 3 garfos de plástico ali abandonados porque já não tinham mais serventia. Papel celofane esborrachado. Lenços de papel que serviram para limpar a boca ou para assoar com os respectivos conteúdos expelidos. 2 ou 3 garrafas vazias, sejam elas de Coca-Cola, de vinho, de cerveja. Restos de côdeas de pão. Pedacinhos de comida que foram rejeitados pelas criancinhas que não queriam comer mais nada daquilo. Enfim, foram-se embora e tudo isto que ficou, agora aos olhos dos pássaros, dos insetos e de outros pequenos animais que por ali passam, é todo o que marca a passagem de uma presença humana que eles não conseguirão nunca mais compreender. Parte dessa presença é tóxica, outra é extremamente valiosa, porque, enfim, pode servir de parte de alimento. Claro que os irmãos Strugatsky nunca se quiseram referir a um piquenique humano à beira da estrada. Queriam referir-se, sim, à visita de 6 naves extraterrestres que pararam na Terra, durante poucas horas, ali fizeram um piquenique e depois se foram embora. 6 passagens que deixaram 6 zonas do planeta completamente intoxicadas e impossíveis de permanecer em termos de vida. A história dos Strugatsky passa-se na vila do Canadá, uma pequena terra chamada Armont, para não ser Vermont e para não ser na União Soviética, senão o livro também nunca lá seria publicado. Essa zona, que antes era uma pequena vila habitada, está completamente deserta, contaminada e infectada pelos restos da presença alienígena. Com certeza que às vezes o chão torna-se plástico, tornando-se tão mole e tão viscoso quanto o alcatrão. Há vórtices de pequenos nanócitos que, se te apanharem, podem compor-te e desmontar-te rapidamente. Há pequenos restos de tecnologias perdidas que poderiam ser comparáveis, sei lá, a um abre-latas ou um garfo ou uma colher de plástico, abandonadas aqui e ali. A cidade está deserta, mas não está deserta de todas aquelas coisas que continuam ainda funcionais a mexer-se. Sei lá, será que a comida dos extraterrestres é viva e ainda se desloca de um lado para o outro? Será que, por exemplo, há capacidade de compor um copo de plástico, por exemplo, e de derreter até não ser mais de uma pequena pasta? De qualquer maneira, o exército cerca estes 6 pontos no mundo. E nas costas do exército mergulham nele, nesta zona perfeitamente destruída e arrasada, aquilo que se chamaria os stalkers. Ou seja, indivíduos com um escafandro blindado, montados em motas voadoras, porque tocar no sol, nem pensar, mergulham neste inferno bioquímico em busca de pequenos artefactos que possam ser utilizados, vendidos a preços gigantescos no mercado da tecnologia ou no mercado da arte. Nunca estes stalkers conseguem compreender para que é que servem os objetos que recolhem. Enfim, são restos deixados por alienígenas no piquenique à beira da estrada. Em 2020, Lavie Tidhar, residente na boa e velha Albion, resolveu fazer uma singela homenagem ao piquenique à beira da estrada dos irmãos Strugatsky, colocando desta vez a visitação alienígena não na nossa realidade contemporânea, mas em 535 AD, ou seja, durante o reinado do rei Artur, passo o termo.
A nave, alegadamente gigantesca e pilotada por cinzentos, mas também nunca os veremos de uma maneira clara, explodiu em órbita, partes dela caíram na Europa, mas o fragmento principal foi esborrachar-se contra o norte da Escócia, provocando uma explosão de tal maneira intensa que criou um pequeno inverno nuclear que durou dezenas de anos. Inverno esse que parece fazer parte da realidade histórica do nosso mundo. O que é que aconteceu à nave? A nave, durante 20, 30, 40, 50 anos, começou vagamente, lentamente, a reconstruir-se, enquanto contaminava tudo o que estava à volta. Porque pensem, o norte da Escócia ficou transformado numa cratera imensa, onde toda a vida humana e animal, e mesmo fiérica, ou seja, das fadas, se tornou impossível. Toda essa zona ficou radioativa. Partes do interior da nave fugiram da carcaça fragmentada e começaram a procurar, a escavar, a criar zonas de incerteza conceptual à volta da nave. E, evidentemente, essa zona mítica, mágica, gigantesca, onde alegadamente o sangue da nave curava as pessoas, sangue esse que aos nossos olhos sabemos ser composto por nanócitos, mas que evidentemente aos olhos dos senhores da Idade Média seria compreensível como o sangue de Cristo, ou o negro sangue de Cristo, seria considerado então como o Graal, ou seja, aquela zona impossível, onde tudo poderia ser utilizado para a reconstituição e reforçamento do reino do rei Artur e de todos os seus gangues de campangas. Evidentemente nessa zona contaminada, nessa zona cheia de artefactos totalmente incompreensíveis, mergulham aquilo que o Lavi Tidhar chama os crawlers, a homenagem, evidentemente, piada secreta ou cotovelada aos stalkers do piquenique à beira da estrada. Esses crawlers não têm, evidentemente, escafandros, têm armaduras o mais isoladas possíveis da realidade exterior para conseguirem mergulhar na zona, respirarem o ar fétido e intoxicado e recolherem todos os artefactos que desejam, sendo, evidentemente, contaminados pela radiação local e deixando que as suas crias, os seus filhos, os seus descendentes, sejam pequenos monstros que, ora, são imediatamente estrafegados à nascença ou conseguem fugir para o meio do bosque. Essa zona contaminada é uma zona que, ao fim e ao cabo, reage mal à presença das fadas. As fadas vivem numa realidade paralela, mas contemporânea com o rei Artur, evidentemente, ou não fosse o Merlin, também um híbrido, que sonha com um universo ideal de Camelot, o lugar perfeito, onde toda a ciência, onde todo o conhecimento seriam centrados. E, evidentemente, Camelot não é nada disso, nem o rei Artur está interessado em ler livros, caramba! O rei Artur está interessado em violar, em estrafegar, em bater e, ao fim e ao cabo, eliminar todos os seus oponentes, ou seja, os outros reinos, com o máximo de prejuízo. Guinevere também não é flor que se cheire. Ela fazia parte de um grupo de valquírias assassinas que assaltavam as terras à volta e que resolveram unir-se ao rei Artur, enfim, por uma questão de maior proficiência ao nível do saque e do massacre. Nenhum dos ajudantes do rei Artur, ou seja, nenhum dos gloriosos cavaleiros da Árvore Redonda, também é a flor que se cheira. Todos eles são gadulos, são grunhos, brutais e que existem e prosperam pela força apenas. Aqui também existe, lembram-se, do Homem Verde. Ou seja, o Homem Verde é literalmente uma criatura constituída por plantas. Enfim, também existe o Peliner, ou seja, aquele que anda atrás da besta, e famoso ao nível da história como aquele rei místico que procurava uma realidade perfeita numa criatura perfeitamente monstruosa que durante todo o livro anda a fugir dele ao longo do norte para o sul de Inglaterra e para todo o lado. Peliner está lá e a besta, ou seja, The Questing Beast, como é chamado ao nível dos relatos míticos, também está com ele. O rei Artur, evidentemente, há de ter o fim que merece. Lembram-se? Ele foi morto por Mordred na batalha final e o corpo moribundo foi levado num barco pilotado por Merlin rumo à ilha encantada de Avalon. O último parágrafo de By Force Alone é absolutamente cruel e ao mesmo tempo hilariante. Vocês nunca imaginaram o que é que pode ter acontecido ao rei Artur. A realidade aqui funciona de uma maneira absoluta e total. Ou seja, temos um livro hiperrealista, extremamente violento, extremamente ligado com humor sarcástico
Evidentemente, onde as fadas existem, onde a distorção temporal existe e onde as visitas alienígenas também existe. É uma obra magnífica, não só da literatura fantástica, como da literatura da ficção científica. Lá vi-te dar, garanto-vos, um elogio imenso ao Strugatsky e triunfou, criando uma coisa maior, mais complexa, absoluta, ou seja, uma visão do Rei Arturo e da Távola Redonda como nunca antes tinha sido feito na história da literatura fantástica. Magnífico e absolutamente recomendável. O livro chama-se, repito, By Force Alone. Absolutamente a não perder. Ok, e terminei por hoje. Não se esqueçam que aquilo que estamos a falar são apenas as minhas opiniões e como opiniões são absolutamente refutáveis. Tudo aquilo que eu digo bem não será necessariamente do vosso gosto nem do vosso agrado. Tudo aquilo que eu digo mal pode chocar-vos porque estou a referir-me a coisas que vocês gostaram muito. Paciência, são as opiniões de João Barreiros e com esta eu termino.